Agora com o quadro A Voz do Consumidor, com o advogado do direito do consumidor, doutor André Cunha. Bom dia, doutor André, tudo certo? Bom dia, Jorge. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Itabera. Tudo bem com vocês? Tudo certinho por aqui, doutor. Hoje nós vamos falar sobre cuidados com medicamentos, né? E eu já faço uma pergunta para o senhor, né, doutor? Por que que esse tema também é uma questão de direito do consumidor e não apenas de saúde, doutor? Jorge, isso mesmo. Medicamentos, algo muito importante que nós precisamos deixar informados os consumidores, porque faz parte, sim, do direito do consumidor, pelo fato de que o medicamento, ele se trata, além de tudo, de um produto. Né, que o consumidor vai até a farmácia, vai retirar, ainda que seja gratuito, esses produtos eles têm que estar dentro da data de validade, eles têm que estar homologados pela ANS, ele tem todo um regramento que é conforme o Código de Defesa do Consumidor. O paciente não deixa de ser um consumidor. Então precisa ter essa atenção, esse olhar diferenciado, muito mais cuidado do que um produto que a gente vai comprar como uma roupa, um carro, um telefone, que pode gerar sim um dano muito grande ao consumidor, né? Um veículo que tiver um defeito pode gerar um dano grande por acabar colidindo com um acidente, mas o medicamento é algo que ele vai ingerir, vai para o corpo dele de imediato. Então, querendo ou não, né, tem que ter um cuidado muito maior, né, aí dos nossos órgãos de defesa do consumidor, quando a gente se fala para proteger a saúde. Então vamos lá, né? Quais são os cuidados legais que o consumidor deve ter ao comprar medicamentos em farmácias físicas ou online, doutor? Jorge, todas as vezes que nós fizemos compra de um medicamento, né, e aí nós vamos entrar agora em dois polos bem diferentes, um que é com medicamentos controlados, que precisa ter autorização do médico, a receita do médico, e outros que são aqueles comprimidos, medicamento mais simples, como um medicamento para dor de cabeça, um antisséptico para o machucado. Tem uma diferença muito grande. Mas os dois têm que ter um olhar muito cuidadoso quando a gente vai adquirir, né? Que seja o quê? Primeiramente, não posso me automedicar, de certa forma, porque eu não sei o que aquele medicamento pode gerar ao meu corpo se ele não tiver todas as informações que tem que estar ali conforme a ANS. O que aconteceria? Eu preciso ter a bula do remédio. Eu preciso, para saber se eu posso tomar aquele medicamento ou não, ainda que o médico faça prescrição. Então, todo medicamento tem que ter, sim, todas as contraindicações, né, que o consumidor consiga enxergar de certa forma para que ele não vá a ingerir um medicamento que pode causar, em vez de melhorar, piorar a saúde dele. Então, acaba aí ameaçando a proteção à saúde dele. Né? E quando for o controlado, nós sabemos que todos os medicamentos precisam sim ter a receita, o estabelecimento tomar muito cuidado da forma que vai manusear e vai armazenar, porque querendo ou não, o consumidor pode novamente estar aí com um risco à saúde dele pelo fato de não ter bem armazenado esses medicamentos. Então, o consumidor, quando ele compra um produto ali na prateleira, dentro da farmácia física que ele vai, ele já consegue visualizar onde que está o produto, como está o produto e bem armazenado ou não. Agora, quando é via internet, tomar muito cuidado que eu comprei um produto que não é, de certa forma, é prescrito ao médico com a receita controlada, mas é um medicamento que vai, de certa forma, ser ingerido. O consumidor precisa ter muita atenção, porque não sabe como está vindo até ele esse medicamento. Se veio bem armazenado, se não veio, se estava no lugar armazenado ou não. Então, há risco muito grande referente a isso. A diferença é, comprei um produto na loja física, eu consigo visualizar tudo isso para fazer qualquer denúncia se estiver mal armazenado ou não. Já o medicamento, quando você compra via internet, é um risco maior ao consumidor. Como identificar possíveis sinais, André, de que um medicamento pode ser falsificado, por exemplo, principalmente quando você compra online, né? E quais providências tomar nesse caso?
Nós temos que cuidar na hora que a gente fala que se o medicamento é falsificado ou ele é original, né? Para não ser confundido, Jorge, que é algo que os consumidores confundem muito, com genéricos similares ou de referência. Tomar muito cuidado com essas informações. O remédio genérico é permitido, né? Inclusive o governo tem, né, remédios genéricos que saem de laboratório, não são laboratórios, mas não são aqueles laboratórios famosos que a gente costuma, porque muitas vezes a gente vai adquirir um medicamento, né, ou o médico mesmo quando ele prescreve medicamento, ele acaba falando o nome do laboratório ou a marca daquele remédio. Isso acontece também para roupa, para qualquer outro produto, produtos de higiene, produtos de limpeza e de casa. A gente acaba adquirindo ou gravando o nome do medicamento. E o genérico ele não traz o nome, ele traz a fórmula. Então, prestar muita atenção nisso. Aí que está a confusão do consumidor. Porque quando o consumidor sabe o nome, ele só quer aquele remédio. Eu vou dar um exemplo, Neosaldina. Você compra a Neosaldina pelo nome dela. Né? Eu comprei, né, pelo nome da Neosaldina, mas existem vários remédios genéricos ou similares que é a mesma composição da Neosaldina. Então, o consumidor acaba se confundindo muito. E nessa de comprar o similar, né, que eu tenho o mesmo princípio ativo, a mesma concentração, mas é aí que entra, né, o golpista, é aí que entra a maldade, que eles fazem remédios aí sim falsificados, dizendo que são similares, que são genéricos, mas acabam sendo remédios que muitas vezes já ocorreu, que, né, que não tem fórmula nenhuma dentro daquele remédio, não passa de um comprimido feito de trigo. Tem que tomar muito cuidado quanto a isso. É, muito cuidado, né? E se o consumidor comprar um medicamento vencido ou até mal armazenado, quais são os seus direitos? Jorge, quando a gente fala do medicamento vencido, ele entra no mesmo para qualquer outro produto do direito do consumidor, né? Num alimento, ele é um produto vencido, ele está vencido aquele produto, ele foi lá na drogaria, foi na farmácia, viu o produto vencido, é a mesma lei. Produto vencido, mercadoria vencida, a substituição. Né, daquela mercadoria e ainda pode o dano seja causado ao próprio estabelecimento, né? Agora, quando eu compro que está dentro da validade, mas aquele produto apresenta, né, muitas vezes, o que ele vai apresentar num comprimido, Jorge? Ele vai estar embranquecido demais, vai estar com mofo, porque ele estava mal armazenado. Aí, nesse caso, o consumidor vai ter o direito à troca, sim, só que se vier apresentar qualquer problema ao consumidor, as despesas, inclusive daquele medicamento que não teve eficácia ou gerou um dano maior ao consumidor, automaticamente vai ser para o estabelecimento. Então, ele pode fazer a denúncia dele vencido, ele pode fazer a denúncia tanto na ANS como também nos órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, e o produto mal acondicionado, inclusive na vigilância sanitária, porque daí aquele produto, ele sabe que aquele produto naquela farmácia, naquela drogaria, possivelmente não está sendo adequadamente, daí a vigilância que vai fazer a sua fiscalização. Embora o PROCON também pode fazer, mas a vigilância seria uma boa saída ao consumidor. E o que diz a lei sobre a venda de medicamentos controlados, sem receita? E o consumidor que compra sem prescrição, né? Ele corre algum risco legal, doutor? Primeiramente, a gente tem que dizer, Jorge, que é um risco muito grande um medicamento sem a prescrição médica. Né? Muitas vezes, e ocorre diariamente, o consumidor, né, aquele costume, inclusive até cultural, não pela maldade, mas de se automedicar. Ah, eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar esse comprimido. Ah, o está com dor de cabeça, ele indica, olha, eu também já tive essa dor de cabeça, toma esse comprimido. Isso é automedicação, né? E aí não tem uma prescrição médica, então tem que tomar muito cuidado nisso. Agora, quando a gente fala em produto controlado, né, o medicamento controlado, é crime, inclusive, você vender o medicamento controlado sem a devida receita. Tá? E aí na receita estão todos os dados daquele paciente, tá? Então, não existe medicamento sem risco. Tem que
muito cuidado com isso, tá? Mesmo que a venda dele seja livre, né? Aquela sem taxa, né? Sem a taxa, considerado inofensivo, tá? Ainda assim, medicamento contém risco, não existe nenhum sem risco, mas ele tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente fala medicamento controlado, que é o quê? Que é o medicamento que o médico controla, o governo controla, a ANS controla, para que o consumidor saiba que aquele medicamento é pior, com muito mais risco daqueles que o risco é menos ofensivo. André Cunha, advogado do consumidor, está aqui com a gente no nosso quadro A Voz do Consumidor. Doutor, como é que funciona a legislação para coibir propaganda enganosa de medicamentos, né? Ou aqueles suplementos que a gente tanto ouve, assiste, que prometem curas milagrosas? Jorge, é de uma forma, direito do consumidor, uma forma bem fácil de explicar. Estou vendendo medicamento, estou prometendo, é uma oferta. Uma vez que é uma oferta, ela tem que ser cumprida. Adquirir um medicamento milagroso para emagrecer. É o que mais a gente ouve, né? E é o que mais se promete, né? E agora tem outros medicamentos também que eles acabam oferecendo, que é queda de cabelo ou, né, recuperação de cabelo, estético, muito pessoas estão buscando atrás e atingiu muito, inclusive, também o público masculino quanto a isso, mas muitos medicamentos não estão sendo eficazes. É muito fácil alegarem que é ética da pessoa, daquele consumidor que não está aderindo àquele medicamento. Então, quando eu vendo medicamento, digo que é uma forma, emagreça até 7 quilos na semana, eu estou oferecendo, eu estou ofertando que isso vai acontecer. Eu tenho que deixar bem claro as contraindicações, eu tenho que deixar bem claro que pode não dar certo, mas eu tenho que também a responsabilidade de dizer pode não dar certo e tudo. Se o consumidor adquirir um produto que está dizendo que ele tem que pode emagrecer e ele seguiu todo o regramento do medicamento, ele fez tudo corretamente, conforme tinha que ser, passo a passo, conforme está lá na bula do medicamento, na orientação do medicamento, ele, se não der o resultado a ele, ele tem o direito, como propaganda enganosa fosse, e como não cumprimento do seu dinheiro de volta ou da eficácia do produto, vão ter que fazer alguma coisa, apresentar o produto que ele tem que ter o resultado. Senão, ele pode, inclusive, fazer a denúncia aí ao PROCON para que façam a vistoria, ou a ANS, ou a própria vigilância, mas que façam, de certa forma, a vistoria no local, para ver se tem algum problema com aquele produto mal armazenado, ou se não, ele não tem eficácia, tira o produto do mercado porque está vendendo algo e fazendo propaganda enganosa. E quais são os principais órgãos e canais para registrar reclamações e denúncias envolvendo essa questão de medicamentos? Jorge, todas as vezes que eu falo em medicamento, né, de certa forma, a gente pode entrar no site da Anvisa, tá? No site da Anvisa, ali ele vai proteger, né, o consumidor que vai atrás dos medicamentos industrializados ou não, tá? Mas ele pode fazer a denúncia lá, ele pode procurar o PROCON também, né? O PROCON, por mais que a gente fale em medicamento e as pessoas assimilam medicamento automaticamente com saúde, ele pode procurar o cabe direito do consumidor, né? Principalmente contra fabricante, contra farmácia, contra drogaria. Então ele pode procurar o PROCON e fazer a sua reclamação, que o PROCON vai, de certa forma, abrir a reclamação e vai averiguar o que está acontecendo com aquele medicamento, por que ele não foi eficaz, ou por que ele apresentou o problema, ou está vencido, enfim, todos esses problemas que ele puder apresentar, tá? E quando a gente fala de suplementos alimentares, que hoje você consegue até um suplemento até no supermercado, você também pode, embora está no supermercado, mas você pode fazer denúncias aí através da Anvisa, porque ela faz toda a regulamentação referente a esses suplementos alimentares, tá? Tá certo. Então fica o recado, né? Todo cuidado é pouco, né, doutor?
Isso mesmo, tem que prestar muita atenção, que novamente a gente deixa bem claro que, né, nós estamos dando ao consumidor que toda medicação há risco. Né? A gente costuma dizer, é só um anador, é só uma neosaldina. Todo medicamento há risco, porque o nosso corpo, cada um, vai, de certa forma, se comportar diferente do outro. Mas existe todos os medicamentos que são controlados, que daí precisa da receita X, tem aquele que a gente chama de taxa preta, taxa vermelha, tem aqueles que não tem taxa, mas todo medicamento tem que ter muito cuidado e principalmente nossos consumidores, né, aos nossos ouvintes, não se automediquem. Né? Tá com uma dor de cabeça, às vezes só tá com uma pequena dor de cabeça e por não cuidar ou por achar que é aquela dor de cabeça vai passar rápido porque passou em uma outra vez, esquece de procurar um médico e aí quando vai ver, aí é um problema muito maior. Obrigado, doutor André Cunha, por mais uma participação aqui no nosso quadro A Voz do Consumidor. Obrigado, Jorge. Uma excelente quarta-feira a todos. Doutor André Cunha participando com a gente do nosso quadro A Voz do Consumidor desta quarta-feira.